portanto, aqui está esta crise de paradigma de dupla face. Estas faces 2 do crime, isto é, entre colar texto e norma, pegando a tese de Miller, e descolar texto e norma, é importante que se discuta, porque nas democracias o direito assume um grau de autonomia fundamental hoje. O direito havia fracassado, podemos dizer isso numa leitura que se faz, digamos, a partir do segundo pós-guerra. Não estou falando dos Estados Unidos, que poderíamos dizer que o problema do segundo pós-guerra nos Estados Unidos ocorre de outro modo. Digamos, depois da Guerra Civil Americana, poderia-se dizer uma outra perspectiva. Eu estou fazendo uma perspectiva continental, uma perspectiva europeia, naquilo que nos atinge mais diretamente, isto é, o direito havia fracassado, 2 guerras mundiais, Constituição não é norma, não se falava em controle de constitucionalidade, os americanos já tinham feito isso antes, embora todos os problemas ocorridos depois de 1803, mas quando chegamos depois da Segunda Guerra, houve uma espécie de repactuação, isto é, o direito tem que ter um modo de dizer Auschwitz nunca mais. Como superar esses problemas que o direito não consegue resolver? O direito vem de modo diferente, o direito incorpora, faz uma co-originariedade, se pode dizer, entre direito e moral, o direito incorpora essas grandes questões, constrói cláusulas pétreas e vem uma função, uma questão primordial. Aquilo que Conrad Hesse vai trabalhar como força normativa da Constituição e, de outro lado, Canutilho vai trabalhar como Constituição dirigente, Jorge Miranda como Revolução Copernicana, mano velho isso, e Ferraioli vai discutir como Constituição normativa. Isto é, Constituição é norma. Se Constituição é norma, ela não é mais política. Logo, nós temos uma perspectiva de autonomia do direito e, portanto, Ferraioli vai trabalhar isso de um modo, embora com toda a perspectiva, não vou discutir aqui a questão positivista dele, já fizemos debate sobre isso, e o livro que escrevemos juntos sobre isso, sobre o debate com Ferraioli, demonstra bem as nossas diferenças e as nossas similitudes, mas fundamentalmente, é importante saber, por exemplo, que Ferraioli encontra-se na Itália, como juiz, com as leis do fascismo todas à sua frente, uma Constituição de 48, eivada de princípios, Rubens, e os juízes não davam bola para fazer aquilo que se chamava de uma filtragem constitucional. Ferraioli, então, faz a sua teoria garantista, por outras coisas também, mas vai mostrar que há uma diferença entre vigência e validade. Isto é, uma lei é vigente, mas necessariamente não é válida. A validade eu tiro conforme a Constituição. Logo, ele vai dizer que todo direito deve ser interpretado de acordo com a Constituição. Não é interpretação conforme no sentido da Verfassung conforme Auslegung, pode até ser, mas não é nisso que ele disse. Aí, então, Ferraioli mostrava a distinção, a diferença entre vigência e validade para ressaltar esse grau de autonomia do direito. Isso pode ser visto de vários modos, em vários autores, e isso tem que ser bem reaproveitado, bem entendido por todos nós, para saber o que é esse grau de autonomia, para entendermos exatamente como nós vamos enfrentar esse grande problema, saindo do problema de um juiz boca da lei, de uma teoria no Brasil neoconstitucionalista que simplesmente se adonou da lei, que começou a fabricar princípios para tudo que é lado. Outro dia eu descobri que tem o princípio da coloquialidade. Eu pensei, mas como ninguém pensou nisso antes? Aí eu fiquei pensando como se faz uma lei que diz assim, 3 pessoas disputam uma cadeira no Senado. Pelo princípio da coloquialidade, deve ser 3 pessoas segurando um pé da cadeira cada um, porque o sentido tem que ser coloquial. Agora, como se explica pela coloquialidade
que é a lidade, a Teil nicht erklären ohne Normtexto reduziram, que é a nulidade parcial sem redução de texto. Explica para mim, coloquialmente, o que é nulidade parcial sem redução de texto. Ou diz para mim que eu tenho que interpretar a lei desse modo. Os juristas não têm mais limites. Os juristas caíram numa espécie de estado de natureza, numa espécie de pulsão em que não tem superego e, portanto, pode-se fazer qualquer coisa. Então, há limites nisso. O que eu quero dizer, portanto, que nesses problemas do Ângelo 1 e o Ângelo 2, e peguem eles como metáforas, por favor, nesses dois arquétipos, nesses dois tipos ideais, eu tenho que ter um modo para lidar com isso. Como eu disse, eu posso lidar com isso por Luhmann, por Haber, por vários. A opção aqui, no lugar da fala, é a hermenêutica. Ela tem a sua concepção. E sobre isso que eu quero dizer. Isto é, se o direito havia fracassado e o direito veio com grau de autonomia, o ideal de vida boa é transportado para dentro dos textos. O velho positivismo, que havia cindido direito e moral, agora é, ou deveria ter sido, suplantado pela tese da cooriginariedade entre direito e moral. Isso quer dizer, no mínimo, que a moral não pode ser corretiva. Moral não corrige o direito. Se corrigir, já está violando a igualdade, que é tratada sempre anteriormente na Constituição. Isso também quer dizer que uma decisão jurídica não é uma questão de moral ou de filosofia moral. A partir disso, eu venho sustentando que os juízes têm responsabilidade política. Eles cumprem um papel. Não há nada melhor, não há livro melhor para entender isso, que é The King's Two Bodies, que é Os Dois Corpos do Rei, escrito em 1957, Rafa, pelo Ernst Kantorowicz. O monarca, como indivíduo, pode ter propriedades pessoais, mas como rei, não deixa propriedades como herança. Distinção aí entre público e privado. Começa em 1495, com Henrique VII, porque ali começa a secularização do poder. Dante já escrevia isso, Marcílio de Pádua também. Então, hoje, quando o juiz diz, eu decido conforme minha consciência, com toda a boa vontade que ele pode ter, é porque ele não superou os dois corpos, ele não separou os dois corpos, ele não secularizou. Ele mistura, é como misturar Estado e Igreja, metaforicamente falando. Esse é o Busilis. O juiz não é uma unidade. O juiz, nas suas coisas privadas, é uma coisa. No seu papel público, é outro. Por isso que ele tem a sua responsabilidade. Quando eu vou ao judiciário, eu não pergunto para o doutor Vladimir ou para o doutor Rafael, eu não pergunto para o doutor Rubens Casara o que ele pensa sobre o aborto. Eu não quero saber. Nem me conte. Eu quero saber o que o direito tem a responder sobre o aborto. O que é o direito? Bom, o direito é este a priori compartilhado numa comunidade de princípios, a partir da qual eu tenho doutrina, eu tenho jurisprudência, eu tenho os princípios e eu tenho que decidir sempre por princípio e não por políticas. Esta é a resposta que eu peço para o Rubens. Quando eu vou pedir para o Supremo discutir o problema X, eu não quero saber o que ele pessoalmente pensa e fazer um discurso dizendo por que hoje eu saí de casa, minha filha me disse, papai, pense bem, como você vai decidir lá, porque, afinal de contas, nós aqui somos muito não católicos, não religiosos, e, portanto, essa concepção, ou somos muito católicos, ou somos muito evangélicos, ou somos muito torcedores de tal clube, ou somos contra as uniões homoafetivas, ou somos a favor. Não importa isso. Isso não deve importar numa democracia, porque senão eu vou ter que apostar na bondade dos bons. E bons para quem? Quando um juiz nega uma liminar, ele deu por outro lado. E vice-versa. É assim. Então, bom para quem? Essa é a questão fundante, né, para se falar sobre isso. Então, poderia fazer uma outra conferência, nós fizemos esses dias, os meninos estavam lá,
nós fizemos um congresso em homenagem aos 80 anos do maior filósofo do Brasil, do Ernildo Stein, sobre ontoteologia, para mostrar que esse problema dos dois corpos do rei é um problema, que eu disse na minha conferência, ainda ontoteológico também. Mas isso é uma outra discussão que eu não quero fazer agora. O ponto central, a necessidade, a partir do Kantorowicz, né, que a Idade Média tinha para ingressar na modernidade. O que eu quero dizer metaforicamente é a necessidade que nós temos de, urgentemente, separar os dois corpos do juiz, separar os dois corpos do tribunal. Não é uma figura una. O rei não era uma figura una. Quando o Estado se deu conta de que o rei tem dois corpos, começou a mudar. Nós começamos a entrar na modernidade, Rafael. E a modernidade é no momento em que eu olho para fora e digo: Celso, então as coisas não são assim? Então o mito do dado não existe? Cogito ergo sum. Quando eu começo a duvidar, quando eu começo a ver que as coisas não estão dadas, portanto, eu estou superando a metafísica clássica. Uau! Então, se eu começo com a separação e com isso eu consigo ver a modernidade, eu estou avançando. A questão é saber em quanto nós já avançamos, agora em pleno Estado democrático de direito. Então, o papel do juiz é uma representação, não importa os seus desejos e interesses privados. Desde 1495 isso começou a ser pensado. Kantorowicz apenas teorizou nos anos 50 do século XX. Por isso, Dworkin vai dizer: não me importa o que os juízes pensam sobre política e impostos. Todos eles sabem, eles têm, que o juiz não é neutro, não é um alface, o juiz tem todos esses desejos e subjetividades no seu âmbito privado. No corpo da representação, ele não tem. Porque eu pergunto para ele como o Estado, pela sua representação política, pela sua responsabilidade política, como ele vai me responder essa questão. Portanto, o discurso da hermenêutica, ele fundamentalmente fortalece, ele reforça a jurisdição constitucional. Ele não é contra, ao contrário. Ele reforça porque vai reforçar uma jurisdição com caráter de universalidade, para perguntar, no momento apropriado, como que eu posso universalizar condutas. No capítulo 3 do Lições de Crítica Hermenêutica do Direito, que é um livro que não está aqui, mas está lá fora, há um livro novo chamado Lições de Crítica Hermenêutica do Direito, em que, no início, eu trabalho a alegoria do hermeneuta, em que eu vou trabalhar a noção das desleituras do Bloomberg, é isso? Do Bloom, que o Stein vem trabalhando agora para mostrar que como os conceitos, os fenômenos, eles vão se encalastrando, eles vão criando capas de sentido, eles vão criando coagulações, e que nós, para interpretar, nós temos que fazer desleituras. Mais desleituras, até que nós vamos tirando a poluição semântica, né, Rafael, dos conceitos. Então, essa é a ideia que está também no Lições de Crítica Hermenêutica do Direito, porque ali está a questão da alegoria do hermeneuta, que chega na ilha e enfrenta de frente o senso comum, e, ao mesmo tempo, mostrando o título que eu poderia ter dado a esta conferência. Falarei disso amanhã. Por que o problema do século XIX veio ser uma solução para o século XX, paradoxalmente? O que era o desastre para o século XIX veio ser a grande solução para o século XX. Mas como? Mas nós não avançamos? Esta é a resposta que os juristas têm que dar. Onde entra a hermenêutica nisso? Ora, a discussão da face 2 da crise de paradigmas passa pela seguinte questão: soltadas as amarras do objetivismo, das aporias da coisa em si, isto é, essas questões do Kant, por exemplo, nós caímos numa certa deturpação
como as teorias da vontade ou as vulgatas da teoria da vontade. Entra aí toda essa questão da crítica, né, que eu faço, por exemplo, a esta frase do Nietzsche, né, fatos não há, só há interpretações, porque Nietzsche faz uma ontologia negativa. Ele faz uma anti-hermenêutica. A partir dele, e tudo isso, a partir dele, eu posso fazer meramente narrativas. E aí tudo se torna relativo. E aí, esta é a pós-modernidade. Kelsen, quando foi fazer a sua teoria pura do direito, vai dizer, ele vai separar a ciência jurídica da moral, e não o direito da moral, e no andar de baixo, ele não separa direito e moral. Veja como a gente comete erros, né? Na sala de aula a gente diz, Kelsen que separou direito e moral. Bom, se ele tivesse separado direito e moral, que coisa nova ele teria escrito? Quando ele separa a ciência do direito e moral, ele está num outro patamar da teoria pura, e aqui embaixo ele deixa direito e moral. E ao deixar direito e moral, ele confessa seu pessimismo e diz, nada posso fazer. E, portanto, não dou nenhuma pelota para a interpretação e para as decisões judiciais. Aliás, frase de Kelsen, juiz faz política jurídica. Eis aí o ovo da serpente do decisionismo. Esse é o problema kelseniano, e temos que enfrentar. Ele é um problema nesse sentido fortemente. É duro isso. E o positivismo, na sua má compreensão, eu comecei exatamente mostrando as 3 formas do positivismo, o direito feito pelos juízes, pelos legisladores e pelos professores, o modo como as correntes, a partir do Hering II, enfim, e todas o próprio realismo jurídico da jurisprudência analítica, como contraponto à jurisprudência analítica, e como a escola do direito livre na França, livre de que livre da lei, começou a tentar superar esse problema, que hoje nós continuamos. Quer dizer, hoje nós, de repente, alguém escreve uma tese, inventa e diz, eu trouxe a grande novidade. É mais ou menos como fazer, né, uma espécie de puxadinho hermenêutico. Né? Faz um puxadinho hermenêutico, né, faz um churrasquinho na laje e diz, eu trouxe a grande novidade. E dizendo o seguinte, ó, o juiz boca da lei morreu. Eu digo, pô, que grande invenção. O juiz boca da lei morreu? Como assim? E aí você coloca o que no lugar dele? E é possível falar isso ainda? Isso não é um problema do século XIX? No século XX, se o direito tem uma cooriginariedade, se o direito apresenta um grau de autonomia, qual é o problema, por exemplo, do juiz dizer que é a boca da Constituição? Vou fazer uma brincadeira, vou fazer uma questão assim, bem rasteira. Quando o juiz aplica a Constituição nos seus mínimos detalhes. É ruim isso? Qual é o problema disso? Porque nós não estamos tratando do mesmo juiz do século XIX, nós não estamos tratando de um problema sintático-semântico, nós estamos tratando nem simplesmente de um problema da pragmática, simplesmente, que é um problema de superação do neopositivismo pela filosofia da linguagem ordinária. Então, eis aí tudo isso, né, as brechas que se construíram para a entrada das teorias neoconstitucionalistas, e eu fiz outro dia um manifesto, um artigo, por que eu abandonei o neoconstitucionalismo. Eu nunca fui o neoconstitucionalismo, eu usava esse nome porque, para mim, neoconstitucionalismo era outra coisa, mas nunca que admitia, por exemplo, ponderações, essas coisas todas. Enfim, compreendido isto, o que temos a dizer nesses 25 anos é que uma Constituição nova exige um novo olhar. A Constituição de 88, nós tínhamos uma sociedade complexa, uma Constituição rica em direitos, um presidencialismo de coalizão, e esse é um problema, porque o presidencialismo de coalizão não permite que os presidentes e nem o parlamento dediquem suas energias a fazer políticas públicas necessárias, por exemplo, para cumprir a Constituição. Resultado, uma corrida ao judiciário. É inexorável que isso fosse acontecer. Correu-se ao judiciário e o judiciário se agigantou na medida em que ele tinha que dar respostas a essas demandas que se colocaram por falta de políticas públicas e isso tudo a gente pode também debitar ao problema de uma espécie de judiciariocracia de coalizão.
porque o próprio Supremo Tribunal, ou o próprio Judiciário, foi atendendo demandas de grupos. Assim como a presidente da República, no seu presidencialismo de coalizão, tem que atender, por exemplo, de repente, a turma do PMDB, PMDBismo, que isso é uma coisa fantástica, né? Quase platônico, né? A gente sabe o que é PMDB, mas ainda não consegue compreender o PMDBismo. É como aquele diálogo no Nome da Rosa. Ó, mestre, eu vejo o cavalo, mas não vejo a cavalidade. Aí, então, o Guilherme de Ockham responde, que é o Guilherme de Baskerville, é porque ainda não tens os olhos para ver a cavalidade, né? Que é o mundo das ideias. Então, vamos supor que vá lá uma turma ou de um desses partidos e ela tem que ser atendida. Assim, do mesmo que não pudesse. Aí o que acontece? Isso acontece a mesma coisa, por exemplo, os índios, a questão dos índios. Correram todos, cercaram o judiciário. O judiciário foi se meter a discutir divisão de terra indígena. As uniões homoafetivas, Constituição diz homem ou mulher. Não importa se eu, particularmente, sou a favor das... Eu quero saber se tem espaço dos limites semânticos da Constituição. Cercaram o Judiciário e o Judiciário atendeu. Tem uma lista de 15 grandes demandas que foram atendidas de um modo que fragiliza, de certo modo, que de um lado pode ser bom, mas, por outro lado, acaba gerando uma fragilização, por exemplo, da própria cidadania. Qual é o problema? Nós estamos criando cidadãos de segunda classe. Nós estamos fazendo com que as pessoas, ao invés de reivindicar, correm direto ao pai judiciário, ao pai Ministério Público e à mãe defensoria. Eles correm lá e para atender. Então, as pessoas não reivindicam. Eu não quero pagar 2 pontos da NET. Ao invés de ir lá brigar com a NET, xingar a mulher da NET, fazer um acampamento na frente da NET, o que eu faço? Vou na defensoria. Aí todos os que têm 2 pontos ou 3 pontos já não pagam mais a NET. Mas por que eu vou transferir recursos para pagar um defensor para fazer algo que cada um tem que fazer na sua luta cotidiana? E digo isso com todo respeito, com isso eu estou fortalecendo a defensoria. São problemas do mesma crítica que eu faço, por exemplo, às questões ativistas do judiciário. Há uma diferença entre ativismo e judicialização. Quer dizer, uma coisa é behaviorista, em que eu substituo os juízos ético-políticos, que é o ativismo, e a outra é a judicialização, que é contingencial. Ela acontece em qualquer parte do mundo. E o que acontece? Então, o que houve? O Ministério Público parece, lá em Aracaju, as pessoas não queriam pagar estacionamento do shopping. Eu acho legal isso, não quero pagar estacionamento no shopping. Aí o Ministério Público entra com a ação civil pública. Ops, como assim? Se você não quer ir no shopping, não quer pagar estacionamento, meu querido, não vá ao shopping. Vá de ônibus, vá a pé. Por que eu tenho que pagar um funcionário caro para fazer uma ação para você? E, ao mesmo tempo, eu tenho que pagar, lá nas ruas de Aracaju, eu tenho que pagar estacionamento. Ou seja, eu cuido do privado, mas e deixo o público. E assim eu posso trazer uma série de exemplos em que eu estou, a pretexto de fortalecer a cidadania, eu estou criando cidadãos de segunda classe que são tutelados pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria, enfim, por um conjunto de ações que poderiam, em muitas questões, dizer não, porque, ao dizer não, eu também decido. Há momentos em que é necessário dizer não. Assim se faz com as crianças também. Há momentos em que você tem que dar limites. Além disso, os recursos são finitos. Não existe uma máquina de fazer dinheiro. Nós fizemos 5 importações indevidas com a Constituição, a partir da Constituição de 88. Não vou delinear, não vou explicá-las pelo tempo, apenas vou nominá-las. Nós importamos a jurisprudência dos valores, foi uma importação indevida. No Verdade e Consenso eu trabalho bastante esse tema. Nós importamos a teoria da argumentação jurídica e a ponderação, que virou uma panaceia nacional, que com a ponderação eu faço qualquer coisa. Eu ponho um princípio em cada mão, digo a palavra mágica Abwägung em alemão e decido como quero. O ativismo norte-americano, que não é
um sentimento constitucional, mas uma questão contingencial também, e a metodologia de Savigny, né? Principalmente porque Savigny não era um adepto, assim, para se dizer, da lei, né? E como que hoje, num regime democrático, eu posso estar dizendo que eu estou usando os 5 métodos de Savigny, quando isso não tem nenhuma relação com aquilo que se falava há tantos anos atrás. A quinta importação foi o neoconstitucionalismo, né? Tem um sábio hindu que andava pela rua e encontrou alguém que estava perplexo. Perguntou-lhe o que houve, e o indivíduo respondeu: eu encontrei um pedaço da verdade. E aí, então, alguém perguntou ao sábio: não estás preocupado que alguém tenha encontrado, antes de você, um pedaço de verdade, porque você é um sábio e está procurando a verdade, e alguém chegou antes de você e encontrou um pedaço da verdade. E o sábio respondeu: não se preocupe, quem encontra a verdade logo a desperdiça e a transforma numa crença. Descobrir que os valores tinham sido postos fora do direito pelo velho positivismo e depois descobrir que eu tenho que colocá-los de volta, cuidado, eu posso transformar isso numa crença e eu posso perder o controle sobre as decisões a partir disso. O resultado? Resultado de tudo isso? Súmulas vinculantes, repercussão geral, jurisprudência defensiva. Você não passa mais nada para os tribunais superiores, por quê? Porque como cada um decide como quer, isso é uma metáfora. Digo metaforicamente, cada um decide como quer, é uma metáfora. O resultado disso é um conjunto de fragmentos. Esse conjunto de fragmentos não faz uma unidade. Cada um recorre. O que faz o órgão de cima? Darwinianamente, ele cria adaptações. Jurisprudência defensiva. Ele arma barreiras e todos os seus recursos batem contra. Mas, como vem muitos, há um determinado momento em que ele faz uma rede, pega todos eles, encolhe e faz uma súmula vinculante. E aí baixa e todos têm que obedecer. Repercussão geral é a mesma coisa. Esta é a adaptação darwiniana que o establishment fez contra aquilo que ele mesmo ajudou a engendrar. Sem saber, não há uma conspiração. Atenção, não há nenhuma conspiração nisso. Ninguém bolou isso no sentido de que, atenção, nós vamos começar... Não, nós vamos importar a justiça. Não, isso é contingência. Vai acontecendo na medida das necessidades. O judiciário foi colocado contra a parede com uma Constituição e as demandas sociais. É inexorável que o judiciário fosse apertado contra a parede e ele tinha que dar respostas. Como ele tinha dificuldades, ele foi importando modos de tentar dar as melhores respostas na maior boa vontade do mundo. Não é essa a discussão. A discussão é as consequências disso que acabou gerando um sistema absolutamente fragmentado. Em todas as importações, há um traço comum: a aposta no protagonismo judicial, no bom juiz, no solipsismo, etc. Vejo como isso é grave. O projeto do novo Código de Processo Civil previa, né, como o atual, o problema do livre convencimento. Isso eu poderia fazer uma conferência à parte disso.